Salve a todos na paz do Senhor Jesus. Eu venho aqui fazer esse vídeo, irei fazer esse vídeo com o título A Inclinação da Carne, diretamente dentro da palavra do Senhor, dentro da Bíblia. Eu leio e expresso o que está dentro das Escrituras, dentro da Bíblia, porque eu tenho compromisso com as Escrituras, para levar a verdade, para tirar a mentira do diabo, porque quando a verdade chega, a mentira do diabo tem que sair, em nome de Jesus. Eu quero ler aqui em Romanos 8, a passagem de Romanos 8, que o título é A Nova Vida Debaixo da Graça, segundo o Espírito de Santidade e Adoção. Aqui o versículo 1, Romanos 8, do versículo 1, porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida é Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que é dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, que em vós habita, que é o Espírito Santo. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. E o Espírito Santo do Senhor, ele nos santifica, ele nos dá, nos leva a conhecer, né, a entender sobre o pecado, a justiça e o juízo que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Então nós se santifica, né, através do Espírito Santo do Senhor. E aqui eu quero levar também as obras da carne. Quais são as obras da carne? Que você não pode andar segundo a carne, que você tem inimizade com Deus. Que nem eu estava lendo aqui em Romanos 8, para que você entenda que você se inclinando para a obra da carne, para as obras da carne, você morrerá. Você está com inimizade contra Deus. E eu quero ler aqui em Gálatas 5, que vai falar sobre as obras da carne. Então que a gente venha não andar segundo a carne, para que não esteja com inimizade com Deus.
Está aqui em Gálatas 5, do versículo 16 em diante. O título é As Obras da Carne e os Frutos do Espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não faças o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas concupiscências. Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, se você é de Cristo, você tem que crucificar a sua carne. Mas você vai pegar o prego e você vai martelar na tua carne? Não. Você vai lutar contra os desejos da sua carne, porque o desejo da sua carne te levará ao abismo, te levará ao inferno, porque quando você se inclina aos desejos da carne, você fica contra Deus, você tem inimizade contra Deus, porque Deus, ele é espírito, e ele é espírito e vida, e a carne não, a carne para nada mais presta, que nem diz nas Escrituras. Também quero ler aqui em Filipenses 3, vou ler Filipenses 3 do 1 ao versículo 4. Exortação, título: Exortação a guardar-se cada um dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que vivemos, somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Então Paulo disse aqui, se alguém cuida confiar na carne, piorou eu. Se eu confiar na minha carne, eu sei que a condenação é certa. Então, nós temos que conhecer a palavra e obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a gente não pode confiar na nossa carne, que a gente não pode viver na inclinação da carne, que a gente não pode fazer segundo a carne, porque senão morreremos. Quero ler aqui também em Colossenses 2, 21 e 22, vai falar: a vós também que no outro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Então Jesus, ele morreu na cruz para que a gente se apresente até Deus santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Com a própria carne dele, ele se apresentou ali, ele foi morto ali para nos reconciliar com Deus, porque Deus é santo e o mundo inteiro estava afastado de Deus por causa do pecado, porque ele não fica perto de quem está no pecado. Então Jesus, ele morreu na cruz e reconciliou a gente com Deus. Por isso que quando Jesus morreu ali na passagem da crucificação, ele mostra que o véu se rasgou. Quando Jesus deu o último suspiro, o véu se rasgou. Então aquele véu separava Deus dos homens, porque os homens estavam todos em pecado e Deus era santo e não tinha como se aproximar.
Glória a Deus. E também aqui, em Colossenses 3:3, porque já estáis mortos e a vossa vida escondida com Jesus Cristo em Deus. Então a sua vida já está escondida em Jesus Cristo. Então que você deixe de fazer as coisas erradas, deixe de pecar e obedeça à vontade de Deus, à vontade de Jesus Cristo, que é a vossa santificação.